Olá, meus amados. Hoje, dia 7 de junho de 2022, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, depois do período de Quaresma e também de Páscoa, que terminou domingo, com a solenidade de Pentecostes, a igreja retoma o chamado tempo comum. O que quer dizer tempo comum? Comum porque no sentido de que não se celebra nenhum dos tempos fortes, ou seja, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Esses 4 são os tempos fortes da igreja. Então, a ideia de comum é isso, que não está celebrando nenhum dos 4 tempos fortes. Então, retomamos agora a 10ª semana, tá certo? Depois desse período aí de Quaresma e de Páscoa. Então, aqui o Evangelho de São Mateus hoje nos traz, é um breve evangelho, né? Um breve trecho, somente 4 versículos, mas muito, muito fortes. Jesus está falando aqui aos discípulos, portanto, a todos aqueles que seguem o Senhor. Eu já expliquei que discípulo quer dizer aluno. Jesus era um mestre, era um professor, então ele tinha discípulos, e nós somos os discípulos hoje. Nós seguimos o Senhor hoje. E aí ele vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que é interessante aqui, ele não está falando que vós sereis, ele não está falando de um futuro, ele está falando vós sois já, agora, no mundo. Então, ele compara os que seguem a ele, portanto, os cristãos naquela época e nós hoje, ao sal e à luz. Então ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então você entende aqui, se o cristão deixa de ser cristão, aquela modinha que se tem hoje de dizer, mas todo mundo faz assim, por que eu tenho que ser diferente? Ai, padre, a gente vai nadar contra a correnteza? Então a ideia é exatamente essa. O que o sal faz? O sal dá sabor, gente. Agora, se o sal que é próprio para dar o sabor, não dá o sabor porque ele perdeu a sua essência de ser sal, ele se tornou insosso, ou seja, sem sabor, o sal não vai servir mais para salgar. Então, ou seja, ele não tem mais serventia. E o que você faz com um sal que não salga mais? O que todo mundo faz? Joga fora. Então Jesus fala, ele não serve para mais nada. Se ele deixou de ser sal, ele não serve para mais nada. Ora, o cristão que deixa de ser cristão, o cristão que passa a viver como todo mundo vive, o cristão que passa a fazer tudo o que todo mundo faz, o cristão que vai seguir não as normas de Deus, mas as normas do mundo, as regras do mundo, ele deixou de ser sal. Ele perdeu a sua essência, ele deixou de ser cristão, ele perdeu o seu cristianismo, que é seguir a Jesus e fazer a vontade do Senhor. E como tem gente hoje que é sal insosso dentro da igreja, que a vida dele não salga a vida de ninguém, a vida dele não dá sabor à vida de ninguém, a vida dele não leva a ter uma experiência com Deus, não serve para nada. Então ele vai ser desprezado, ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. E aí o Senhor fala, usando praticamente a mesma linguagem, fala sobre a luz. Novamente ele fala, ele não fala vós sereis, vós sois, ou seja, presente, é isso, vocês estão no mundo para ser sal, vocês estão no mundo para ser luz. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade sobre um monte. Quer dizer, um cristão não tem como ele se esconder do seu ser cristão. Ele é cristão e acabou. É como uma cidade construída no monte. Mesmo que ela queira se esconder, ela não tem como. Por quê? Porque ela está nessa posição que todos vão ver. Então, o cristão, ele tem que ser luz no mundo. E a luz incomoda as trevas.
Ora, como o sal, ele serve para salgar, para dar sabor numa comida, a luz ela serve para quê? Para iluminar. Iluminar onde? Onde tem trevas. Aí ele vai dizer isso, né? Então, essa cidade que está construída no monte, ela não tem como ficar escondida. Então, o cristão não tem como ficar escondido. A essência do cristão é ser sinal no mundo da presença de Deus, é ser sal, é ser luz. Aí ele diz: ninguém acende, continua o evangelho, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela ilumina para todos os que estão, ela brilha, desculpe, para todos os que estão em casa. Então, aqui a lâmpada, gente, não é essa lâmpada incandescente que a gente conhece hoje. Antigamente as lâmpadas eram de óleo, algumas pessoas chegaram a conhecer que era de querosene. Então, na época de Jesus, elas eram de óleo. Se usava ali o óleo de oliva para poder acender a lâmpada, tá certo? Então, quando você acende uma lâmpada, isso basta você ver quando dá um blackout. O que que você faz? A primeira coisa que você procura, uma vela para acender e todo mundo se reúne em torno daquela vela, porque a luz ela chama. Então o verdadeiro cristão ele atrai as pessoas para Deus. Então ele é essa luz que vai dissipar as trevas. Então aquilo que eu dizia, quando tem um blackout, você acende a vela automaticamente, todos que estão na casa vão para onde está a vela, onde está a luz. Ninguém fica no escuro. Então, a mesma coisa aqui. Então, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas coloca num candeeiro, num lugar alto, onde ela brilha para todos que estão em casa. É uma coisa óbvia. Então, a mesma coisa o cristão. O cristão, ele não é cristão para ficar escondido dentro de uma vasilha. Ele é cristão para iluminar a vida de todos, para levar a verdadeira luz, que é Cristo, à vida de todos. Aí, olha o que o Senhor diz. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, ou seja, através das ações boas que nós fazemos, de seguir os mandamentos, de fazer a vontade de Deus, de ajudar os que precisam, de ter caridade, então a nossa luz vai brilhar, porque nós temos a luz do Espírito Santo que nós recebemos no dia do batismo, e o próprio Senhor, ele é a luz, ele é a luz verdadeira e nos ordena que sejamos luz no mundo. Então, que a nossa luz, a luz do Espírito Santo de Deus, a luz da nossa fé, possa brilhar diante dos homens, para que eles reconheçam que através das nossas boas obras vejam o que nós estamos realizando de bom e louvem o Pai. Por que louvar o Pai? Porque é por causa do Pai que nós fazemos, porque o Pai nos deu os mandamentos de amar, o Pai nos deu os mandamentos todos que nós conhecemos, os 10 mandamentos, e depois Jesus resume, né, nos dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, é isso, o Senhor fala, eles vão louvar o Pai, por quê? Porque eles vão dizer, olha, esses são verdadeiramente homens e mulheres de Deus, esses são verdadeiramente cristãos, cristãs, não fazem de conta, porque hoje a gente tem muito viver o faz de conta, o cristianismo, e isso é um contra-testemunho. Então, que nós possamos, claro, não exigimos de ninguém uma perfeição ainda, estamos caminhando para a perfeição, esse é o nosso desejo, mas atingiremos esta perfeição que nunca, nunca, nunca erra somente em Deus. Mas nós temos que buscar a perfeição, não pode ser desculpa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, para que nós não assumamos de verdade um processo de conversão, um verdadeiro caminho de mudança de vida para a glória do nome do Senhor. E diante desta palavra, Senhor, nós pedimos essa graça, que nós sejamos realmente sal. Senhor, que nós não percamos o nosso sabor, que nós não nos tornemos insossos, Senhor. Mas muito pelo contrário, que nós possamos ainda ser sal na terra, que nós possamos ser luz no mundo, que a nossa luz, Senhor, que vem do Teu Santo Espírito possa brilhar e levar mais irmãos e irmãs a uma profunda experiência com o amor e com a misericórdia do Senhor. Que a Tua palavra nos alimente, Senhor. Que a Tua palavra seja para nós lâmpada, essa lâmpada que ilumina os nossos caminhos, e a partir disso também nós sejamos luz, nós sejamos sal, para que mais irmãos e irmãs possam conhecer a graça, a misericórdia do nosso Deus. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, de forma especial, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.